Caríssima Suzana, agradeço. Professor Paulo Leivas, é uma alegria poder reencontrá-lo aqui no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar a plateia na pessoa do Dom Mauro Morelli, aquele que me atribuiu em 2004 essa missão, que é uma missão inacabada, né, Dom Mauro, de se pensar, de se discutir, construir o direito à alimentação. A fala do professor Paulo é a fala da autoridade, é a fala do estudioso. Realmente, nós temos esse grande problema envolvendo a exigibilidade. Eu começaria com o tema desse painel para algumas reflexões. Aqui não se trata do especialista, mas daquele que, em 2004, contribuiu de forma muito modesta na elaboração da nossa lei, a lei estadual, a lei do âmbito de Minas Gerais, que antecedeu, inclusive, a lei nacional. Quando se fala, e aí o tema do painel, direito humano à alimentação e democracia, eu partiria de um outro paradigma para talvez tentar encaminhar algumas proposições a respeito dessa exigibilidade. Me permitam aqui uma visão muito nesse aspecto primeiro, não que eu queira ser aqui uma visão meramente acadêmica, um tom professoral, não se trata disso, mas uma questão aqui que é um pressuposto. Inclusive, foi uma diretriz que nós trabalhamos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Vejo o direito à alimentação muito mais do que um direito humano, alguém diria, mas algo superior a essa categoria de direito humano, algo que superaria também uma perspectiva de direito fundamental. Claro que direito humano e direito fundamental é o aspecto comum, o aspecto da essencialidade. Eu costumo dizer que é impossível ser sem estar. Hoje eu trabalho uma outra perspectiva do direito à moradia. Mas para ser é preciso o alimento. E o alimento não nasce da norma. O direito não tem essa função de cultivar. O direito, evidentemente, é uma função de regulamentar, disciplinar, promover, induzir. Agora há pouco estava ali aprendendo com os professores a respeito da visão da região amazônica, das dificuldades vivenciadas, e aí o nosso país é um país plural, já dizia também lá os nossos mineiros, que Minas também são muitas, e nós também temos lá em Minas Gerais as nossas grandes dificuldades. A norma não vai cultivar alimentos, a norma não vai promover esse direito à alimentação, a norma deve induzir. O professor Paulo Leiva coloca muito bem. Esse direito à alimentação, que aqui vou trabalhar o paradigma, é muito mais do que um direito humano, é muito mais do que um direito fundamental, vejo como um direito de personalidade. E aí uma visão lá clássica lá do direito civil. É um direito que é inerente à qualidade de pessoa, independentemente do estado, da situação, da relação em que ela se encontre. Independentemente de uma relação com o Estado, sem o Estado, para o Estado. É um direito inerente à nossa qualidade de pessoa. Na perspectiva lá dos constitucionalistas, vê-se o direito fundamental numa relação do cidadão, do sujeito, em relação à potestade, em relação ao Estado. Direitos humanos naquela perspectiva do direito internacional. Mas há um ponto em comum, lógico, da essencialidade do bem. Mas quando eu coloco o direito à alimentação como um direito de personalidade, um direito inato, um direito inerente à nossa qualidade de pessoa, e aí trabalho o Dom Mauro a perspectiva personalista, a perspectiva concepcionista, porque o nosso nascituro, o ser que está para nascer, tem esse direito pela sua condição. Esse direito que alcança as nossas diversas esferas de vida, independentemente da idade, do estado civil, da relação, da sujeição, da relação negocial, contratual, da relação com, insisto, ou sem o Estado. Claro que hoje nós trabalhamos numa perspectiva e avançamos, eu não vejo aqui uma derrota, eu vejo aqui um ponto de sucesso, nós estamos debatendo já um segundo momento. No ido do século passado, nós estávamos discutindo como é que nós trabalharíamos isso em termos de norma. Hoje, nós temos aí alguns instrumentos normativos e um valiosíssimo, a Emenda Constitucional 64, reconheceu o direito à alimentação. Não que o direito à alimentação tenha nascido do texto constitucional, evidentemente um mero reconhecimento. Dentro dessa perspectiva, tratar o direito à alimentação como um direito de personalidade, ultrapassando o aspecto do direito fundamental, porque, veja, na Constituição da República, no artigo 5º, está lá como direito fundamental o direito à gratuidade e à certidão de nascimento, à certidão de óbito. Essencial.
O tribunal do júri está garantido no artigo 5º, essencial. Nem tudo aquilo que está no texto constitucional decorre da nossa necessidade humana, decorre da essencialidade, decorre do nosso espírito, decorre dessa existencialidade. Pois bem, e a segunda parte aí do título desse painel, direito humano à alimentação, insisto num repensar aqui para a gente encaminhar algumas proposições, a ideia de democracia. Democracia me parece, então, aquela ideia de subjetividade e alteridade. As nossas relações são relações intersubjetivas. O direito à alimentação não pode ser atribuível ou exigível unicamente pelo Estado. Como colocou bem aqui o Dr. Paulo, é um direito que deve ser tratado em quaisquer relações e um direito que demanda também de nós iniciativas. Não somente numa visão de passividade, uma relação estatal. Não que eu queira eximir o poder público, porque o poder público deve satisfazê-lo, mas nós também, dentro dessa ideia de alteridade, dentro dessa perspectiva relacional, temos que promovê-lo. Há um autor francês, o Danny Cohen, que trabalha os droits, os direitos A, aquela perspectiva de valores essenciais, e ele anuncia a moradia, a saúde, a educação, a alimentação, como esse droit, esse direito a. Nós não estamos tratando aqui do direito de alimentação, mas do direito à alimentação. A ideia que me parece aí que tangencia a exigibilidade da acessibilidade. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessas ideias, nós buscamos construir lá em 2004, a lei foi sancionada em 2006, a Lei 15.982, a Lei do Estado de Minas Gerais. E me parece que há um elemento aí, nós podemos discutir, que trabalha, ou pelo menos buscou trabalhar essa questão da exigibilidade, que é o plano, dentro de uma política estadual de segurança alimentar e nutricional, porque nós não podemos pensar, é aquela ideia que é muito cara, da transversalidade, porque o tema é muito difícil, porque alcança diversos nuances. Esse plano, no nosso caso, o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, trabalhando com o texto constitucional, nós construímos que esse plano ele é determinante para o poder público. Uma vez aprovado esse plano, evidentemente, o poder público, e não é o poder público que o constrói, somos nós todos, é a ideia de conferência, no aspecto que nós todos aqui conhecemos, mas ele é indicativo para o setor privado. Me parece aí, Dom Mauro, que essa palavra indicativo para o setor particular, para o setor privado, precisa ser melhor trabalhado. Essa ideia de planificação não é uma ideia nova. O próprio texto constitucional, quando trata da ordem econômica, trata do plano nessa vocação determinante para o setor público, indicativo para o setor privado, para o setor particular. Mas como é que nós vamos alcançar essa economia de mercado? Nós estávamos tratando exatamente agora naquele painel a respeito da região amazônica, uma região maravilhosa, das suas diversidades, do seu aspecto cultural múltiplo, e nós vivemos uma realidade da multiplicidade. Nós precisamos cultivar, nós precisamos atrair, e essa ideia mesmo de parceria. Nós sabemos que há toda uma doutrina, toda uma construção no âmbito do direito que vai tratar o direito à alimentação como um direito social fundamental, como um direito fundamental, como um direito humano, mas com um grau de exigibilidade reduzido. E aí vem as teorias, a cláusula da reserva do possível, a ideia do aspecto econômico, da economicidade, por aí vai, é uma outra questão lá do direito. Tudo bem. Tem limitações nessa visão clássica do direito? Ok. Mas então, como superar essas limitações? Numa das reuniões nós estávamos discutindo lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, como atrair a iniciativa privada, como trazer luz a esse direito, que não é, evidentemente, um direito novo. É novo no sentido de nem digo reconhecimento, mas no sentido de uma normatização. E muitas das vezes a norma não induz, a norma restringe. Esse é até um outro problema.
né? Lembro das discussões anteriores lá com, por exemplo, o colega amigo Flávio Valente, que era reticente ao aspecto de normatização de determinados aspectos. Mas essa normatização foi necessária. Agora precisamos ir além. Como ir além? A defesa que eu faço, e aqui nós estamos trabalhando democracia, essa democracia é relacional, senão não tem como ser democracia, é preciso cativar, é preciso cultivar, é preciso atrair a iniciativa privada na promoção desse direito à alimentação. Seja a etiqueta que nós possamos dar a esse direito fundamental, humano, de personalidade. A ideia central é a essencialidade. Claro que aí nós vamos trabalhar aquilo que é o real. Nós temos que trabalhar o que é real. Nós sabemos que a iniciativa privada, numa economia de mercado, ela pensa numa contraprestação. Qual que seria essa contraprestação? Medidas de incentivo, incentivo fiscal? Não sei. Contraprestação no sentido de, já estou aqui, em 2004, diziam que nós estávamos sendo muito audaciosos, Dom Mauro, mas aí nós chegamos a uma proposição que foi viável naquele momento, né? Não conseguimos, como não conseguiu-se aqui no Rio Grande do Sul, estabelecer mecanismos expressos de exigibilidade, mas me parece que o propósito aqui desse seminário, desse encontro de cunho internacional, é pensar alternativas, né? Uma ideia de uma dotação orçamentária específica, um fundo, mas vai se voltar para aquela ideia do gueto, né? O direito à alimentação ele é transversal, ele não permite dotações orçamentárias, não se permite a construção de fundos. Mas vejam, a questão do sistema único de saúde, bem ou mal, a promoção do direito à educação, bem ou mal, nós temos alguns instrumentos normativos legais mais específicos, né? O que acontece na realidade desse país? Há o aspecto formal, há uma legislação nacional, uma legislação do Rio Grande do Sul, uma legislação do Estado de Minas Gerais, há a previsão de um sistema, de uma política, de um plano, é intersetorial, é transversal, concordamos todos com isso, né? Cada secretaria, aí nós estamos trabalhando com aspecto múltiplo, tem lá os seus planos, as suas ações, né? Tem que ter a previsibilidade lá no PPAG. Em Minas Gerais nós temos o plano integrado de uma previsão de longa duração, 30 anos. Mas por que não se pensar numa dotação mínima que seja específica, sem excluir, aí sim, os aspectos transversais? E aí uma outra perspectiva, se nós estamos trabalhando aí com a ideia de democracia, e o Dom Mauro em diversas conversas vem me convencendo disso, e ouvindo agora a exposição da professora a respeito da região amazônica, nós não podemos pensar a promoção desse direito à alimentação numa perspectiva estratificada, numa perspectiva verticalizada. Nós trabalhamos com diversidades. Por que não trabalhar com os biomas? Vejo o problema da região amazônica, como vejo o problema lá das nossas Minas Gerais, né? Vou aqui meramente enunciar alguns aspectos da legislação estadual para a nossa reflexão. Nós colocamos lá que a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, e aí nós ainda não conseguimos elementos mais concretos de concretude do que seria essa sustentabilidade, né? Será implementada mediante plano integrado. Tudo bem, a ideia do transversal. Intersetorial, quase que, né, uma ênfase nesse aspecto da integração. De ações governamentais e da sociedade. Não sou defensor aqui da política de governo, sou defensor de política de Estado. Quando se colocou ações governamentais, evidentemente estávamos pensando no poder público constituído. Mas ele não é o único que deve satisfazer. Nós todos temos esse compromisso. Como garantir, como efetivar esse nosso compromisso na promoção do direito à alimentação? E vem lá uma norma que vai dizer o seguinte: a participação do setor privado nas ações a que se refere essa política estadual de segurança alimentar será incentivada nos termos da lei. Que incentivos são esses? Cooperação, incentivos fiscais,
uma dotação orçamentária, um fundo. Eu sempre tenho. Aqui eu estou pensando alto. Segue a nossa lei. A política vai ser orientada por algumas diretrizes. Claro que uma lei dessa natureza, como a lei do Rio Grande do Sul, como a lei nacional, ela não tem respostas para tudo e ela não pode ser fechada, porque nós estamos tratando de um tema dificílimo. Hoje é uma tendência, e aqui falo para os acadêmicos de direito, que a política legislativa, a construção de normas legais, e as normas não resultam somente das leis, valores, princípios, mas as normas legais, são construídas intencionalmente com uma vagueza semântica, construídas intencionalmente com vazios, preenchimento no caso concreto. Só que nós sabemos que o direito à alimentação, como os nossos advogados, promotores, procuradores, juízes não vão bem nessa matéria, nós precisamos dar maior concretude a esses vazios. Me parece que essa hermenêutica, a nossa construção no caso concreto, não vai bem, porque não é sempre que vai se encontrar um doutor Paulo, não vai sempre que vai encontrar a Suzana, não vai sempre que vai encontrar a Isabel, não vai sempre que vai encontrar um Flávio. É uma dificuldade. E a nossa lei vai dizer uma diretriz, que é a básica: promoção e incorporação do direito à alimentação adequada nas políticas públicas. Tá. Eu não tenho uma norma legal expressa que diz: poder público, você tem que ter X% no seu orçamento para que garanta a efetivação, a promoção dessa ou daquela política no que concerne à alimentação. Em Minas Gerais, nós estamos trabalhando com uma nova lógica, uma nova forma de agir, por exemplo, na questão da educação, na questão lá do ensino infantil. Olha, a Constituição aqui determina. Como é que está o seu plano? Como é que está o seu PPAG? Como é que está aqui o seu plano orçamentário? Você tem que inserir. Não estou dizendo que você vai ter que fazer isso, aquilo, mas eu quero uma dotação. A partir daí nós vamos trabalhar novas perspectivas. São políticas públicas, não só, uma delas. Há uma outra diretriz dentro dessa nossa legislação aqui, estou pensando alto com os senhores e as senhoras. O atendimento suplementar e emergencial a indivíduos ou grupos populacionais em situação de vulnerabilidade. Aqui são os extremos, né? Porque, pelo que eu ouvi e senti, nós ainda temos situações de extrema vulnerabilidade. Nessas situações de extrema vulnerabilidade, né, veja que nós chegamos ao ponto de qualificar a vulnerabilidade, né? Extrema vulnerabilidade. Claro, defendo eu que uma proposição, uma ação civil pública, ou até mesmo aí nós temos que trabalhar com a democracia, né? A atuação individual lá de uma associação, de um indivíduo, aqui estou falando para os leigos, ela é legitimada, né? Há uma outra perspectiva, que no plano estadual de segurança alimentar e nutricional, lá no plano plurianual de ação governamental, deverão ser indicadas as dotações orçamentárias e os recursos administrativos a serem alocados para a promoção desse direito. Que recursos administrativos são esses? Seria a possibilidade de uma exigibilidade no âmbito administrativo da satisfação desse direito? O doutor Paulo colocou aqui, nós estamos pensando alto. Acredito também que já é momento de nós pensarmos, nós lutarmos, como nós tivemos a luta da bandeira da Emenda Constitucional 64, de que as nossas legislações, nem que seja no âmbito dos estados, para depois nós alcançarmos no âmbito nacional, mecanismos específicos para dar maior concretude. Em Minas Gerais havia a previsão, mas está em desuso, de uma conferência estadual, não a conferência, de uma coordenadoria de segurança alimentar, um órgão no âmbito do governo, coordenadoria geral, né? E lá já se alterou, pensando-se num comitê temático de segurança alimentar. Porque, evidentemente, eu não posso tratar segurança alimentar de uma visão unitária. Diversos temas perpassam o direito à alimentação. Eu não tenho como colocar tudo aqui, fechar tudo na lei. Daí porque, nesse aspecto, eu concordo com a abertura.
Nós precisamos ter aqui janelas e portas que fiquem sempre abertas para sentir e perceber as necessidades daquela comunidade, daquela região, e aí defendo daquele bioma. Nós estávamos discutindo, por exemplo, a questão dos povos indígenas. A Constituição é muito clara. Está lá no artigo 231, os índios são usufrutuários das terras por eles tradicionalmente ocupadas. Se são usufrutuários, é um usufruto dos mais maravilhosos, que é um usufruto previsto no texto constitucional, tem o direito de usar e fruir para atender às suas necessidades. E a necessidade vital, existencial de personalidade é a proteção, é o alimento. Não precisaria de mais nada. Não precisaria de mais nada. Mas claro que essa não é a realidade. Não é a realidade. Daí porque precisamos de mecanismos infraconstitucionais, vejam a que ponto nós chegamos, para emprestar efetividade a uma norma de estatura constitucional. Com a emenda constitucional 64, Dom Mauro, eu, por mim, a legislação infraconstitucional é desnecessária, mas essa não é a nossa lógica, essa não é a nossa cultura. Volto, então, ao tema do painel. Direito humano à alimentação e democracia. Vou além. Direito de personalidade à alimentação. Porque eu insiro nessa perspectiva não somente pretensões contra ou em desfavor ou uma exigibilidade voltada para o Estado. Claro, que me parece, concordo com o Dr. Paulo, o Estado é o devedor aí primário, mas eu também tenho que chamar a responsabilidade de criar mecanismos de cultivar, de fomentar, de atrair a sociedade. E quando falo em sociedade, todos nós, mas também o poder econômico privado. Nós não temos diversos mecanismos, diversos incentivos em outras áreas para o poder econômico privado? E ninguém discute se é bem, se é mal, e caminhamos desta forma. Quando se fala em plano, e está lá no texto constitucional, aqui não estou inventando a roda, o plano é determinante e é indicativo para o setor privado. Veja, Gadelha, precisamos ir além. Não vejo aqui como um momento derrotista, ao contrário, nós estamos aqui num momento de celebração. Avançamos muito. Não havia um norte, não havia iniciativas todas louváveis, mas sem essa coesão. Vejam, concordo com o Dr. Paulo, na minha época de faculdade, e aí se vai muitos anos, no bacharelado, falasse em direito à alimentação como direito totalmente nem abstrato, inexistente, metafísico. Hoje já está na academia. Vejam, um programa de pós-graduação em que se discute. Vejam, aqui a nossa conversa com profissionais de diversos segmentos, se discutindo. Agora, claro que sempre se voltam para nós, do universo jurídico, mas os direitos estão aí previstos, mas exigibilidade. Mas o problema não é tão somente do profissional do direito. O problema deve ser, vivemos uma realidade de compartilhamento, não é isso? O século XXI não, o século de compartilhamento é um problema de todos. Agora, o grande desafio é como continuar promovendo, incentivando, criando esse ambiente, mais do que de interlocução, mas de efetivação deste direito. A proposição que eu tenho, de forma concreta, pelo menos lá no âmbito no nosso universo, já dizia Guimarães Rosa, é um universo múltiplo, Minas são muitas, como o universo aqui do Rio Grande do Sul, como o universo do Amazonas, como é o universo da Bahia. Nós precisamos aí sim, já passamos daquela fase, como ocorreu, por exemplo, participei dessa discussão do Estatuto da Criança e Adolescente, naquele momento precisamos de um diploma normativo, principiológico, axiológico, não é isso? Um segundo momento de maior concretude. Acredito que já chegou o momento de nós darmos maior concretude a alguns desses princípios, a alguns desses valores que aqui estão. E a resposta, ou pelo menos a proposição que eu tenho, acredito que todo seminário, todo encontro dessa importância
há necessidade de, aí sim, de pelo menos trazer uma contribuição, nem que seja para ser criticada, mas é o debate. Por exemplo, essa ideia do plano. Que plano é esse? Que é um plano somente voltado para o poder público. O direito à alimentação não é universal, não é restrito, não é inato, não é extrapatrimonial, não é imprescritível. Nós colocamos isso na legislação estadual, está na legislação nacional, na legislação de todos nós. Vejam que beleza é o texto, quase que poético. O direito humano fundamental, né? E até uma carga aqui de ênfase, né? Direito humano fundamental, alimentação adequada, objetivo primordial da política estadual de educação da segurança alimentar, é direito absoluto, intransmissível, indisponível, irrenunciável, imprescritível e de natureza extrapatrimonial. É um direito de todos, independe da nossa condição, não pode ser avaliável economicamente, é irrenunciável, é indisponível e pode ser exigível a qualquer tempo. A ideia da imprescritibilidade. Como não tenho, evidentemente, nenhuma resposta, tenho aqui proposições. Como dar concretude esse artigo? Como dar concretude à legislação nacional? Acredito que o momento, insisto e repito, seja já de provocarmos os nossos parlamentares, as nossas bases, promovermos essas interlocuções no sentido de pensarmos aí sim alguns mecanismos. Vejam, o Sistema Nacional de Saúde, há 20, 30 anos atrás, era inconcebível. Bem ou mal, aí está. Vamos aperfeiçoá-lo, acredito. Da educação. Bem ou mal, aí está. Um fundo, um aspecto de uma dotação orçamentária específica, tem um problema de você segmentar a política? Sim. Há essa possibilidade de uma externalidade negativa. Como evitar essa segmentação, não ultrapassar, não violar o princípio da transversalidade? O aspecto intersetorial. Mas será que todas as nossas secretarias de governo dialogam a respeito do tema? Será que todos os nossos programas, todas as nossas ações governamentais têm o mesmo propósito? Termino, e aí, porque o momento mais rico é o momento do debate, me permita aqui, senhora presidente, dizer que um conhecido nosso, Norberto Bobbio, vai dizer: já se passou o tempo de estrutura. Aquele velho, já envelhecido professor de direito fala: natureza jurídica do estudo. Nós não queremos saber o que é. Mais do saber o que é para que serve, como fazê-lo funcionar. Nós já sabemos o que é o direito à alimentação, com todas as etiquetas que nós possamos nomeá-lo. Agora a questão é como efetivá-lo. Para que serve? Porque quando se faz uma aula belíssima na graduação a respeito dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos de personalidade, maravilha. Para que serve? Como promovê-los? A proposta que eu tenho aqui é trabalhar a ideia do plano. Me parece a ideia central, essa planificação, mas atraindo a sociedade. Falamos de agricultura comunitária, tanto no plano rural, mas também no plano urbano. Há uma perspectiva dessa, né? Nós estamos aqui com o nosso subsecretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, mas também no plano urbano. Como atrair a comunidade? Quero aqui deixar 2 pedidos. O primeiro é o pedido de desculpas, né? Porque aqui é uma fala, não se trata de uma conferência, de uma palestra, mas uma fala de alguém que lá em 2004 teve angústia de tratar da primeira vez desse tema. E é angustiante. Por quê? Porque o profissional do direito, ele tem uma visão do todo. Ele recebe lá o seu interlocutor, formado em economia, sociologia, teologia, com todos os seus sonhos, e o profissional do direito sabe: olha, isso até cabe no sistema, mas o sistema não vai conseguir promover esse sonho. Chegamos lá, doutor Paulo, em 2006, o sonho está aqui. Mas conseguimos.
muito, mas é muito pouco. Muito pouco para aquele que espera o alimento com qualidade, o alimento que vá nutrir, porque não é só o alimento, né, Dom Mauro? Cultivar, nutrir e educar. Então, pedido de desculpas, porque aqui não é uma conferência, é uma angústia que é trabalhada aqui de forma coletiva, de alguém que já se faz aí, o tempo a única ciência que consegue parar o tempo é o direito, né? Tem a interrupção da prescrição, da suspensão, porque o tempo, já dizia lá o poeta, não para. Para o direito, às vezes. São 10 anos em que vejo que a minha angústia só aumentou, porque é uma responsabilidade. De 2004 para cá, avanço, mas muito pouco. E esse pouco de avanço se deve, não somente, não sou defensor aqui de governo, mas não somente do poder público institucionalizado, mas da falta de força, da falta de diálogo de nós todos. E aí nós temos que promover esse direito com e sem o poder público institucionalizado. De que forma? E aí o segundo pedido, que é o pedido de agradecimento por permitirem alguém que há 10 anos está aí angustiado, mas também feliz por debater com um público aí sim especialista um tema tão caro, essencial às nossas vidas. Muito obrigado.